todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga recebe a todos os presentes. Peço desculpa pelo atraso, estávamos atendendo a imprensa para convidarmos os munícipes para que compareçam, principalmente à última audiência. Como presidente da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação, eu presido esta audiência pública para a discussão do projeto de lei que institui o Plano Diretor de Ibitinga. A segunda de 3 que esta Casa de Leis está realizando. A terceira e última será na segunda-feira, também às 19h30. Informo que acompanhará os trabalhos da audiência o técnico responsável da empresa CIP, Planejamento Urbano Limitado, doutor José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto urbanista, especialista em urbanismo e doutor em planejamento urbano, consultor credenciado pelo Ministério das Cidades, membro titular do Conselho Nacional das Cidades. Para compor a mesa nesse evento, eu convido o digníssimo senhor vice-prefeito da Estância Turística de Ibitinga, o senhor Antônio Ismael Alves de Mira. Quero convidar também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Whindersson Pinheiro. Para secretariar os trabalhos da mesa diretiva nessa noite, o vereador Gumercindo José Rossato Bernardi, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal e secretário da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação, e secretariará os trabalhos dessa audiência pública. Convido também o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como todos já devem saber, as 3 comissões permanentes dessa casa se uniram devido à relevância desse projeto. Para tratar desse assunto, eu convido o vereador Robson Pinheiro, também vereador da Câmara Municipal, a fazer parte da mesa. Convido ainda o outro vereador, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o vereador Djalma Antônio Sampaio. Convido o vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Claudemir Rodrigues. Convido o vereador da Câmara Municipal, Osias Soares de Oliveira. Convido mais um vereador da Câmara Municipal, Walter Donizete Parra. Convido ainda o vereador Belcílio Luiz dos Reis. Com grande satisfação, convido o Dr. José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista, convidado da Câmara Municipal para conduzir os trabalhos de discussão do plano diretor. E ainda o assessor jurídico da Câmara Municipal de Ibitinga, o Dr. Ricardo Tofim Jacob. Solicito de todos os componentes do plenário e da mesa uma salva de palmas aos integrantes. Obrigado. Eu declaro aberta a presente audiência pública instalada para a discussão do projeto de lei que institui o Plano Diretor de Ibitinga, que terá duração máxima até às 22 horas. Peço a todos que fiquem em pé para que entoemos o hino nacional brasileiro.
Jesus a santificar. Quero agradecer, em nome da Câmara Municipal, a presença da imprensa, escrita, falada, realizada. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos que se dispuseram a vir à Câmara Municipal no meio de um feriado prolongado. Isso demonstra todo o comprometimento, todo o amor que os senhores e senhoras têm por nossa cidade. Na discussão de um plano, de um projeto, que na verdade afetará todos nós e dirá que cidade que nós queremos, que direção que daremos para o progresso da nossa cidade. Quero agradecer as presenças dos senhores Carlos César Pilharardi, da Associação Comercial Ambulante, o senhor Aquiles Sina, do Sindicov, o Silvio Aparecido Verdério, da FAIB Administração, Cristina Godoy, secretária de Desenvolvimento Social, o José Camargo Souza, Sindicato dos Trabalhadores do Bordado, a senhora Selma Eliane Fornini de Lira, o senhor Renato Oliveira, da Rádio Bitinga, Edeonesa Aparecida Longini, da Associação Comercial Ambulante, também da Associação Comercial Janaína Meira, Jefferson Luiz da Silva Benites, presidente da Associação Comercial Ambulante, o senhor José Geraldo de Brito, também da Associação, o senhor William Barroso Alves, o senhor Luiz Fernando da Silva Maruco, o senhor Júlio César Bezerra Rizzi, da Loja Maçônica Esteira de Bitinga, o nosso vice-prefeito, Antônio Ismael Alves de Mira, a senhora Aparecida Helena Mosato, do Sindicerv, Maria Helena Carvalho Rigitos, consultora da Prefeitura, a senhora Tânia Camimura Maceri, também consultora da Prefeitura, Paulo Roberto Garbelotti, também consultora da Prefeitura. Abro parênteses e agradeço a Prefeitura Municipal a disponibilizar sua equipe técnica para acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. Muito obrigado ao prefeito, secretários, equipe técnica, ao nosso vice-prefeito, a senhora Aristides Ambrosio, do Clube Recanto Santa Filomena, o senhor Laércio Aparecido Franzini, do Condomínio Pontal do Jacaré, o senhor Laércio José Marcelino, do Centro, o senhor Anderson Zanatti Dutra, do Sindserv, e a senhora Márcia Aparecida Falcão, da EMEI Joana Georgette Branco. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero passar a palavra aos companheiros da mesa, que queira fazer uso da palavra. Esse é o momento. Concedo a palavra ao presidente, o digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bitinga, o vereador Wilson Pinheiro. Cumprimento o senhor presidente, Dr. Silmeiro, presidente da comissão, que está trabalhando no plano diretor, o vereador Djalma, também outro presidente, o Robson, os três presidentes que estão à frente, né? Junto com os demais vereadores, na qual também eu cumprimento, nos trabalhos da elaboração, né, desse projeto muito importante. Cumprimento também o vereador Bercindo, nosso secretário da Câmara, também secretariando os trabalhos da comissão. O nosso assessor jurídico, né, que vem aí acompanhando todo o trabalho dos vereadores, dando suporte técnico, né, para que cada vez melhor, cada vez mais, né, esse projeto fica de acordo com a cidade precisa, né, de acordo com a população precisa. Cumprimento também nosso amigo vereador Lira, ex-vereador Lira, vice-prefeito do hábito, né, durante muito tempo esteve nessa casa, inclusive como presidente. Cumprimento a todos os presentes, aos presidentes de associações, aos secretários de governo do senhor prefeito municipal, aos professores, presidentes de sindicatos, aos técnicos que a prefeitura
contratou para dar um suporte técnico também ao trabalho que a Prefeitura vem realizando com esse projeto do plano diretor. Cumprimento o nosso assessor jurídico, Dr. Ricardo, a todos os funcionários dessa casa, imprensa falada, imprensa televisada. Eu quero dizer que, para mim, é um orgulho muito grande, como presidente da Câmara, estar participando desse processo, um processo importante que Bitinga passa a ter agora, e durante um bom tempo, durante muitos anos, nós vamos ter aí um plano diretor, para a gente poder ver o que realmente nós queremos para Bitinga, não só hoje, mas pelo menos por uns 10 anos, e isso é muito importante. E o que eu fico muito contente é a participação popular. Hoje é a nossa segunda audiência pública, já tivemos um seminário domingo e sempre com a presença marcante da população. Isso é importante, esse é o objetivo de nós, vereadores. As audiências públicas são para essa finalidade, para que a gente ouça as reivindicações da população, as sugestões, as propostas de sugestões de emendas, e esse é o trabalho do vereador. Fico feliz e agradeço antecipadamente toda a presença que está acontecendo durante todas essas audiências públicas que a Câmara está realizando. Eu agradeço mais uma vez e cumprimento o presidente da comissão pelos trabalhos que vem realizando junto com todos os senhores vereadores e o nosso técnico, o Geraldo. Obrigado, Luiz. Quero registrar a presença da Secretária Municipal de Planejamento, a senhora Maria Luísa da Silva Rodrigues. Muito obrigado, Luiz. Informo que a Câmara Municipal está recebendo as emendas e sugestões por escrito dos cidadãos e autoridades, face à extensão do projeto de lei que institui o plano diretor do município e por ter sido feita a apresentação da estrutura do referido junto ao seminário preparatório às audiências públicas realizado na data do dia 3 de setembro do corrente, no último domingo, pelo Dr. José Roberto Geraldini Júnior, bem como distribuído cópias aos presentes. A leitura do projeto ficará dispensada. No registro, o recebimento de emendas e sugestões das seguintes autoridades e cidadãos. Eu concedo a palavra ao secretário da mesa diretiva para que faça a leitura das emendas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria que, após a avaliação técnica e dos senhores vereadores, sejam encaminhadas as seguintes sugestões modificativas ao projeto de lei do Plano Diretor Participativo de Bitinga. Primeiro, acrescentar um parágrafo ao artigo 3º do Plano Diretor. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação popular no processo de elaboração das leis complementares previstas neste artigo. Tal participação se dará pela realização de, no mínimo, uma audiência pública por parte do Poder Executivo Municipal e outra audiência pública por parte do Poder Legislativo Municipal, para cada uma das referidas leis. Segundo, acrescentar um inciso ao artigo 17 do Plano Diretor. Inciso 7. As áreas de reserva legal. Terceiro, dar ao inciso 2º do artigo 21º do Plano Diretor a seguinte redação. Inciso 2º. Definição de zonas de interesse ambiental e paisagísticos com padrões específicos para preservação e recuperação, compreendendo: a. Destinação de no mínimo 16% das áreas de expansão urbana à constituição de áreas verdes e institucionais. B. Destinação de no mínimo 50% das áreas verdes e institucionais a projetos ambientais de arborização ou permeabilidade de águas pluviais. C.
incorporação das reservas legais como áreas verdes quando da expansão urbana. Quarto, acrescentar um inciso ao artigo 25 do Plano Diretor. Inciso 8º, um anel viário integrador da estrutura urbana com a estrutura das estradas que dá acesso ao município de Ibitinga. Quinto, dar ao inciso 2º do artigo 26 do Plano Diretor a seguinte redação. Inciso 2º, prioridade aos pedestres, ao transporte coletivo e de massa, e ao transporte popular, inclusive o transporte ciclístico. Sexto, acrescentar o inciso 19 ao artigo 29 do Plano Diretor. Inciso 19, a continuidade das vias periféricas das franjas urbanas. Sétimo, acrescentar um inciso ao artigo 30 do Plano Diretor. Inciso 5, participação popular. Oitavo, acrescentar um parágrafo ao artigo 43 do Plano Diretor. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação popular no processo de regulamentação citado no caput deste artigo. Tal participação se dará pela realização de, no mínimo, uma audiência pública por parte do Poder Executivo Municipal e outra audiência pública por parte do Poder Legislativo Municipal para cada projeto de lei apresentado. E nono, dar a seguinte redação para cada um dos incisos do artigo 70 do Plano Diretor. Primeiro, Comissão de Elaboração do Plano Diretor de Ibitinga. Esta comissão estará permanentemente instituída, recebendo a qualquer tempo as sugestões da sociedade e organizando a continuidade da discussão sobre o planejamento municipal. Segundo, Conselho da Cidade. Reunir-se-á com regularidade quadrimestral e sua constituição será estabelecida por lei municipal que garanta a representatividade ampla da sociedade civil organizada. Terceiro, Conferência da Cidade. Será realizada com regularidade anual na forma de uma semana de palestras e audiências públicas. E quarto, audiências públicas, convocáveis a qualquer tempo, quando quaisquer leis venham a trazer impacto na estrutura geral ou no planejamento do município de Ibitinga. Ibitinga, 8 de setembro de 2006, assina Anderson Zanatti Dutra, servidor público municipal, RG 29.474.686-9. Obrigado, vereador Mercino. Eu registrar a presença do senhor Israel Alves de Moraes, da loja maçônica Casa de Ibitinga. Todas as emendas e sugestões são bem-vindas, estarão sendo analisadas por esse legislativo e pelo corpo técnico. Para conhecimento da pessoa do Dr. José Roberto Geraldini Júnior, eu solicito mais uma vez do senhor secretário, nosso vereador Gumercindo José Rossato Bernardi, para fazer a leitura de seu currículo vitae. Qualificação técnica e acadêmica do Dr. José Roberto Geraldini Júnior. Formação: arquiteto, urbanista, especialista em urbanismo moderno e contemporâneo pela PUC Campinas, com mestrado em urbanismo na Universidade da França. Mestre em urbanismo pela PUC Campinas. Doutor em planejamento urbano pela Universidade de São Paulo. Experiência profissional: coordenador e membro de equipe de diversos planos diretores participativos de cidades de pequeno e médio porte. Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo
do Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Professor universitário da graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na disciplina de Planejamento Urbano e Regional, nas instituições Centro Universitário Barão de Mauá, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José do Rio Preto e Universidade de Franca. Consultor local do MSF dos Estados Unidos em pesquisa mundial sobre as causas e consequências da expansão urbana. Consultor credenciado pelo Ministério das Cidades e membro titular do Conselho Nacional das Cidades. Responsável técnico da empresa City Planejamento Urbano Limitada. Outras atividades desenvolvidas: presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, conselheiro federal suplente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e membro titular do Conselho Municipal de Urbanismo de Ribeirão Preto. Obrigado, Marcinho. Quero informar a todos que ainda não obtiveram a cópia do plano diretor, que ele está à disposição, bem como todas as emendas apresentadas na Secretaria da Câmara Municipal. Informar a todos ainda que desta audiência pública será lavrada uma ata. Os pronunciamentos gravados e sugestões e emendas apresentadas acompanharão o projeto de lei do plano diretor e, como eu disse, são sempre muito bem-vindas. Com certeza, ouvindo a população, tentaremos aperfeiçoar o plano diretor e deixá-lo de uma forma o mais abrangente possível, mas devido à limitação e à abrangência que é essa lei, com certeza não conseguiremos resolver todos os problemas da cidade pontualmente, porque com certeza serão analisados posteriormente, ponto a ponto, e poderão ser anexados através de lei. A partir desse momento, o Dr. José Roberto Geraldini Júnior conduzirá esta audiência, a quem eu tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Peço licença para me dirigir aqui para ficar mais à vontade para falar. Queria cumprimentar o senhor presidente dessa casa, vereador Nilson, vereadores presentes, senhores prefeito, senhores vereadores, senhoras e senhores. Inicialmente eu queria pedir desculpas porque eu vou ter que fazer uma fala aqui de introdução sobre a questão do plano diretor, o Estatuto da Cidade, planejamento territorial, e para aqueles que participaram da capacitação para as audiências públicas que nós realizamos no domingo e pela manhã, e os que estiveram na última audiência, pode ser um tanto quanto repetitivo, né? Mas eu acho importante que nós façamos isso porque tem pessoas novas que estão vindo participar hoje nessa audiência pública, então é importante que a gente possa minimamente poder entender de onde é que vem esse processo todo e como é que nós chegamos todos aqui até esse ponto, né? Bom, o Brasil, na década de 60, ele começou a ter um crescimento muito grande das suas cidades por conta da migração da população que saía da zona rural e que ia para as cidades. Então, naquela ocasião, no início da década de 60, o Brasil ainda tinha uma população muito grande na área rural e isso passou a mudar naquele momento. Então, as nossas cidades, todas elas, as de pequeno porte, as de médio porte, as de grande porte, passaram a receber toda essa população que vinha do campo para a cidade. E naquele momento as nossas cidades não tinham toda a infraestrutura necessária, como não tem ainda até hoje, né, muitas delas, não tinham infraestrutura para poder receber essa população. Quando eu falo infraestrutura, eu falo inicialmente habitação, o abrigo, né, aquela primeira necessidade que as pessoas têm logo depois da alimentação, né, que é um local para se abrigar do tempo, né, a moradia. Não tinha também condições de abastecimento de água para todos, de coleta de esgoto, né? Muitas delas ainda até hoje não tem, né? Tem problemas graves de saneamento ambiental, assim como outros problemas que toda cidade tem, problemas de transporte, problemas de trânsito, né? De mobilidade, de acessibilidade. Então tudo isso
estava por ser construído no Brasil, esse Brasil que todos nós residimos, né? Então as cidades começaram a sofrer as consequências desse problema, desse crescimento, desse inchaço da sua área urbanizada. Isso tudo, né, todo é de conhecimento de todos no nosso cotidiano, quando assistimos o jornal, os problemas de enchentes que as cidades têm, né, de gente, muita gente morando em favela, né, de violência urbana, que na grande maioria das vezes é uma consequência dessa exclusão territorial aliada a uma má distribuição de renda, né? Enfim, todos os problemas que a gente encontra na cidade. E aí acontece que no início da década de 80 e meados nós começamos a ter a discussão para a construção de uma nova Constituição Federal, que culminou na sua promulgação em 1988, que é a nossa Constituição hoje vigente, né? Nesse período todo de discussão, a nossa Constituição Federal, ela teve pela primeira vez na história do país um capítulo específico para tratar das questões de política urbana, que até então não tínhamos, né? Então, a partir da Constituição de 88, nós ganhamos esse capítulo, e esse capítulo passa a ser muito importante porque ele possibilita uma série de ações futuras a serem tomadas nas cidades para melhorar a sua situação e, por consequência, a qualidade de vida da população que reside nela. Então, nós passamos a ter aí alguns instrumentos que tinham o poder de intervir nas cidades para poder melhorar a sua situação. Entretanto, esse capítulo sobre a política urbana necessitava de uma regulamentação, ou seja, um procedimento jurídico, técnico, que exigia que tivesse uma lei que dissesse exatamente como cada uma dessas coisas ia acontecer. Por exemplo, a participação da sociedade. Nós ouvimos agora há pouco o senhor secretário ler aqui uma proposta de emenda que busca garantir a participação da sociedade nesse processo. De fato, ela já está garantida por uma legislação federal. E mais do que uma legislação federal, a Constituição do país garante que as cidades tenham seus planos diretores, todas aquelas com mais de 20 mil habitantes, aquelas que têm algum empreendimento com impacto significativo, né? Cidades com características turísticas, cidades próximas ou inseridas em regiões metropolitanas. Então, todos esses municípios passam a ser obrigados a ter o seu plano diretor. E este plano diretor passa a exigir, a partir da nossa Constituição de 88, a participação da sociedade civil em todos os seus momentos. Para regulamentar tudo isso, nós tivemos um longo período de discussão a partir da Constituição Federal, e em 2001, em julho de 2001, nós tivemos aprovado uma lei federal, a lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, que é conhecida hoje como Estatuto da Cidade. Essa lei, ela regulamenta tudo isso que eu disse agora há pouco para as senhoras e senhores, particularmente as questões do plano diretor, e traz uma série de instrumentos. Esses instrumentos são aqueles que vão buscar resolver os problemas que nós encontramos na cidade. São remédios para os males que as cidades têm. Então, a partir da construção e da aprovação desse Estatuto da Cidade, as cidades passaram a ter um prazo, um período de 5 anos para construir os seus planos diretores. Esse prazo termina agora, né? Então, os municípios, eles passam a ter a exigência, todos aqueles com as características que eu citei, a necessidade de construir o seu plano diretor e aprová-lo até agora, no mês futuro de outubro. Então, todos esses municípios terão que tê-los aprovados. Nesse período todo, né, de 2001 para cá, muita coisa também aconteceu. O nosso país vive um regime democrático recente, relativamente recente, né, o nosso processo democrático, e que fez com que nós tivéssemos também a criação de um ministério para criar
todas aquelas questões específicas das cidades. Então, em 2003, nós passamos a ter um Ministério das Cidades. Esse Ministério das Cidades, ele reuniu alguns assuntos que estavam sendo tratados separadamente no governo até então. Então, nós tínhamos lá as questões sobre habitação, que estavam sendo tratadas, vamos dizer assim, em grande parte pela Caixa Econômica Federal, que é um banco. As questões do saneamento ambiental, que estavam um pouco divididas, né? Através de programas, de planos, de ações divididas aí em diversos ministérios do governo, um pouco na saúde, um pouco na Minas e Energia, né? Através de planos setoriais específicos. As questões de transporte, de trânsito, que estavam vinculadas ao Ministério da Justiça, e a dos programas urbanos, que tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano ligada à Presidência da República, né? A SEDU, até então. E aí o Ministério das Cidades reúne tudo isso dentro de uma mesma casa, de um mesmo ministério, e começa a construir a sua equipe técnica e a construir também esse processo de participação da sociedade. Então nós tivemos em 2003, no final do ano de 2003, a primeira Conferência Nacional das Cidades. Muitos municípios fizeram as suas conferências. Naquela ocasião nós tivemos, em 2003, 2.300 municípios que aderiram e fizeram conferências, seja municipais ou conferências regionais, e que mobilizou uma população participante, discutindo essas questões, de aproximadamente 300 mil pessoas. Bastante gente, né? Bastante gente preocupada e discutindo as questões da cidade. Assim como vocês, que estão aqui num dia como esse, né? Nesse horário, né? Atendendo a um chamado do Legislativo para poder discutir as questões locais, as questões, os problemas, as potencialidades que estão contidas dentro desse projeto de lei do plano diretor, que vai afetar diretamente a vida de todos os moradores da cidade e do município como um todo. Então, essa população, assim como vocês, em 2003 se mobilizou para discutir, dentro de uma conferência nacional, as diretrizes gerais da Política Nacional de Habitação, de Saneamento Ambiental, de Trânsito, Transporte, Mobilidade, Acessibilidade e as de Planejamento Territorial. E também fizeram a aprovação e a criação de um Conselho Nacional, conhecido como Conselho Nacional das Cidades, que vem aí atuando desde 2003 e que me orgulho bastante de ter participado até ativamente desse processo, né? Entendendo que tudo isso é muito importante, e garantir essa participação social da sociedade civil, da comunidade, dos técnicos, né? Dos vereadores, dos representantes do executivo nesse processo. Ele é muito rico porque ele está pensando a cidade e ele está visando melhorar os nossos processos e a situação que nós temos nesse momento. Então nós tivemos isso em 2003. Aí em 2005 tivemos uma segunda conferência nacional que reuniu toda essa comunidade de novo. Aí nós já tínhamos mais de 3.000 municípios, Brasil todo, participando e fazendo suas conferências. Para quem não sabe, nós temos 5.563 municípios, né, Brasil afora, e esses municípios todos estão também com a obrigatoriedade delegada pela Constituição Federal de trabalhar os seus processos de planejamento. Então, quem pensa o seu território não é o Estado, não é o governo federal, é o município. Então, esse processo é o resultado de um debate, de uma discussão dos anseios, das características naturais que o município possui, das suas restrições, né, ambientais, todas aquelas restrições que se colocam, que são questões técnicas, mas que têm um importante peso de debate na sociedade. Então, nós passamos a ter essa situação nesses últimos anos mais recentes, né? E aí, o que aconteceu aqui em Ibitinga? Ibitinga também, incluído dentro dessas características, né? Também por estar no estado de São Paulo, e a Constituição Estadual
Constituição de São Paulo, exige que todos os municípios do Estado, todos os 645, tenham também os seus planos diretores. Então vem a reafirmar aquilo que já estava posto na Constituição Federal. Então Ibitinga passa a ter a necessidade de construir o seu plano diretor, que é aquela lei municipal que vai ordenar, que vai organizar, eventualmente direcionar a sua ocupação do território, utilizando aí os conceitos mais recentes, previstos no Estatuto da Cidade, e com os conteúdos mínimos definidos através de resoluções daquele Conselho Nacional das Cidades, que eu já havia dito às senhoras e senhores. Então, Ibitinga passa a ter também essa necessidade. Essa legislação do Plano Diretor Participativo Municipal é uma obrigação do Poder Público Executivo Municipal. Então, a Prefeitura, ela tem essa obrigatoriedade de construir esse plano, de elaborar esse processo de discussão através de audiências públicas com toda a comunidade, nos bairros, discutir quais são os principais problemas, quais são os potenciais, o que a cidade pode explorar, onde a cidade deve ocupar, não deve ocupar, ouvir toda a comunidade, discutir depois com uma base técnica e construir um projeto de lei. Esse projeto de lei, todos vocês receberam, estão aí passando em processo de análise nesse momento. Então esse projeto de lei passa a ser encaminhado pelo Legislativo, que tem a difícil e árdua tarefa de poder aprová-lo. Então, passando aqui por essa casa, ele vai ter a sua aprovação, ele vai entrar em vigor e o Executivo terá a sua obrigação de, nos próximos anos, cumprir. Não esse governo e os demais que vierem, que o plano diretor é uma lei que ela trabalha com um prazo, um período longo. Então ela não é uma lei para agora, é uma lei para agora, é uma lei para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. E ela tem também a necessidade de ser revista em períodos que serão definidos dentro do próprio plano diretor. Então, assim como na vida da gente, de vez em quando a gente para e pensa o que nós vamos fazer até agora. A gente faz uma avaliação, o que aconteceu, foi tudo conforme estava previsto, não foi, precisamos rever alguns pontos ou não, o que a gente vai estar ajustando. Então isso também acontece com o plano diretor municipal. Ele também deve conter algumas peças importantes que estão detalhadas em resolução, através do Conselho Nacional, das resoluções do Conselho Nacional das Cidades, e ele deve prever principalmente a definição do que vai acontecer no território. Ele vai expressar a cidade que a sociedade, a sua comunidade quer, qual a preocupação que ela tem com as suas questões ambientais, com as suas questões de infraestrutura, de habitação, moradia, de transporte, tudo isso vai estar expresso ali no plano diretor. Quais são os potenciais que ela pode explorar, tendo em vista a forte característica turística do município. Então tudo isso vai estar previsto lá. E aí o nosso Legislativo Municipal recebeu recentemente o projeto de lei e na sequência algumas emendas a esse projeto de lei, que são fruto desse processo de discussão e de debate, e agora está aqui com o projeto, temos aqui em cima da mesa o projeto de lei para poder fazer essa discussão. Entretanto, o plano diretor ele também é um instrumento técnico. Ele também tem algumas questões que são de difícil compreensão, porque é um resultado aí de um trabalho que vai demonstrar no território como isso vai acontecer. Às vezes ele faz uso, por ser uma lei, de algumas expressões, alguns instrumentos que estão previstos lá no Estatuto da Cidade, que os vereadores não têm profundo conhecimento. Então, nesse sentido, eu fui, já falando um pouquinho mais da história mais recente, estamos falando agora já do mês de agosto, eu fui convidado, na figura do vereador Robson, entrou em contato comigo, me convidando para vir aqui buscar contribuir para essa análise, para essa capacitação, para esse debate, buscando qualificar o plano diretor para poder, de fato, atender a todos os anseios e que a cidade de Ibitinga vai ter nos próximos anos.
Eu já registrei isso no domingo pela manhã, na audiência de segunda-feira. Vou registrar novamente, senhor presidente, o meu elogio, né, no fato do Legislativo ter buscado essa atitude humilde de se capacitar, de poder compreender melhor o que é essa peça do plano diretor, né? Parabenizei os vereadores por terem tido a preocupação e a paciência, né, de passarem aí por uma capacitação de um dia inteiro, né, um final de semana onde poderiam estar discutindo as questões da cidade, poderiam estar visitando os bairros, visitando as suas bases, né, conversando com a comunidade, mas não, estavam aqui fechados dentro desse plenário, discutindo as questões da cidade expressas aí no plano diretor, para buscar dar a sua contribuição qualificada nessas questões. Então é importante ressaltar que isso não é comum acontecer. Eu tenho alguma experiência de participação em processos como esse, já trabalho há alguns anos, né, nessa área, acompanhando a discussão nos municípios, e não é em todo lugar que a gente vê esse envolvimento. E eu parabenizo porque a comunidade, a sociedade tem muito a ganhar com isso, porque é um processo contínuo. Eu espero que ele possa, de fato, criar essa cultura da participação, que os senhores possam, nas suas comissões, já um pouco mais qualificados, né, poder buscar dar essa contribuição de fato que os planos diretores tanto precisam nos municípios. Então nós tivemos aqui em Bitinga uma capacitação no sábado, um seminário no domingo, onde a gente apresentou o que é o plano diretor para a comunidade, quais são os anseios, o que se espera do plano diretor, o que ele tem que ter, o que não precisa estar nele, né? Fizemos uma apresentação bastante longa, né? E depois ouvimos um pouco dos questionamentos. Então o objetivo é capacitar a comunidade para vir participar e trabalhar subsidiando o legislativo, que esse sim é o papel dele, discutir, qualificar e aprovar o plano diretor participativo municipal. Então, eu espero que isso possa, de fato, ser implementado, né, no futuro. Uma preocupação que a gente tem é que aquela discussão que a gente faz nos municípios, ela possa ter continuidade, né, criar, implementar, melhorar mais as equipes técnicas locais, envolver a sociedade, os técnicos da sociedade civil também na discussão, para que o município possa cada vez mais crescer. Eu acredito que Bitinga, no porte da cidade que nós temos hoje, ela tem muito a ganhar com a construção desse plano hoje. E do seu acompanhamento rotineiro, periódico, só tem a ganhar. Vai evitar com certeza muitos problemas futuros que cidades desse porte e daqui para frente passam a ter, né, com a sua organização, com o seu ordenamento do território, para poder melhorar a qualidade de vida de quem já está aí e daqueles que virão, né? Então esse é a minha preocupação. Então, nesse processo de audiências, nós tivemos aí na segunda-feira já uma apresentação, e depois a comunidade, os munícipes fizeram as suas colocações, né? Nós buscamos na última fala diminuir, ter um tempo curto para as pessoas poderem falar, mas o nosso plenário de segunda-feira estava completamente repleto, né? Inclusive com pessoas lá em tela na porta, que eu estava aqui da frente, aqui da mesa, vendo gente em tela na porta, né? Hoje o nosso plenário ele está aí bem completo, né? Vejo algumas pessoas que já se expressaram na segunda-feira, espero que a gente possa ouvir novamente, né? Porque essas contribuições, essas questões todas que estão colocadas, estão sendo registradas, né? Elas serão de grande valia para o processo de discussão, né? Para o subsídio dos senhores vereadores no processo de aprovação do plano. Eu não vou me estender para a gente poder, de fato, abrir essa audiência para a gente poder ouvir, né, todas as questões a serem colocadas. Não sei se hoje a gente pode também deixar talvez o microfone um pouco mais aberto, né? Se bem que da última vez nós havíamos limitado a 3 minutos as manifestações dos munícipes, entendendo que tinha um grande número de pessoas inscritas para falar, né, que se inscreveram assim que chegaram, né? Apesar dos 3 minutos limitados, as pessoas normalmente, e eu estava controlando o tempo normalmente foi utilizado
ali por volta dos 7, 8 minutos, alguns falaram 9, e a gente pôde, ainda assim, cumprir dentro dos horários que estavam previstos. Ainda vai haver mais uma audiência pública, né? É um processo realmente muito rico, que possibilita essa participação da sociedade, e ao longo do mês de setembro esse plano ainda vai estar no processo de discussão, tendo em vista que ele deve estar aprovado no mês de outubro. Então, eu volto a palavra, senhor presidente, para poder iniciar aí as expressões. Obrigado. Nós aqui agradecemos, quero agradecer e registrar a presença da senhora Aparecida Cardoso, do Conselho Tutelar. Obrigado pela presença. E passaremos, como disse o Dr. Geraldini, a explanação dos oradores inscritos. Nosso secretário, o vereador Gumercindo, para a leitura dos nomes dos oradores inscritos, que poderão fazer uso da palavra. A palavra é o vereador Gumercindo. A primeira pessoa escrita, Jefferson Luiz da Silva Benites, presidente da Associação Comercial Ambulante. Boa noite a todos, presidente da Câmara, vereadores, vice-prefeito, membros da mesa diretiva, autoridades presentes e senhores e senhoras. A pergunta que eu faço agora, como membro participante do Comércio Ambulante de Bitinga, é o seguinte: até que ponto o trabalho realizado no centro da cidade, aos sábados, 4 vezes por mês, no caso, vai ser analisado aqui no plano diretor? Visto que a gente, basicamente, fundamenta essa pergunta num possível questionamento referente à reorganização do centro da cidade. Por exemplo, a construção de um calçadão no centro da cidade, já que a via pública é utilizada pela gente, o uso do solo. Essa é a pergunta que eu faço para o Legislativo responder, ou alguém mais habilitado. Obrigado. Obrigado, Jefferson, pela manifestação. Na verdade, Jefferson, esse momento da audiência pública, ele é um momento mais para a população, para a comunidade expressar suas preocupações e, eventualmente, apresentar alguma proposta que venha contribuir esse projeto de lei do plano diretor, subsidiando os vereadores no processo de análise desse projeto, desse plano. Entretanto, eu reconheço a sua preocupação, que é uma representação, é uma preocupação voltada a um assunto específico, né? Um assunto ainda que coletivo de uma associação, né? De fato, me parece ser uma questão coletiva, mas eu acredito que talvez você pudesse encaminhar uma proposta que expresse o sentimento da associação com relação ao que a associação pretende, quais são os pontos de potencial que a associação vê na utilização desse espaço, como que a associação pretende no futuro, como é que a associação vê esse espaço, a utilização desse espaço nos próximos 10 anos. Voltar a pergunta para você: seria interessante ter um calçadão ali ou não? Seria interessante, de que forma que vocês veem que poderia ser mais qualificado esse espaço, ter mais qualidade para vocês, para quem está ali no cotidiano, e para o turista, ou para o visitante, ou para o comprador, ou para um morador da cidade? De que forma vocês veem isso? Para que essa sua preocupação, que não é sua, desculpe, da associação, possa subsidiar no momento de discussão do plano e ver em que artigo do plano que ela se encaixa, que poderia ter uma melhoria. E isso remete a uma lei complementar, conforme está ali definido, apresentado no plano, né? A lei de uso e ocupação do solo. De que forma vocês usam hoje e pretendem usar nos próximos anos? De que forma seria benéfico e não prejudicial à atividade de vocês e ao desenvolvimento econômico e social
do município. Então, nós estamos nesse momento de, nas audiências públicas, ouvir, né, você ainda tem essa oportunidade de fazer esse debate ao longo do final de semana com os colegas, encaminhar talvez a segunda-feira, na próxima audiência, ou até antes, né, da audiência, uma proposta que possa emendar o plano, né, que sugira aos senhores vereadores essa preocupação de vocês, não pensando no problema agora, mas pensando, não sei se é um problema agora, ou se pode vir a ser, se virar um calçadão. Eu de fato não entendi se virar calçadão prejudica, ou se virar calçadão ajuda, né? Que impacto que isso tem no trânsito, na mobilidade urbana, né? No centro da cidade, de que forma que isso pode melhorar o desenvolvimento econômico da cidade, entendendo o coletivo, né? O plano diretor ele é voltado para a cidade como um todo, não a questões específicas, mas para o geral. Então, você fazer essa discussão, trazer da associação um subsídio para que possa ser analisado e ler atentamente o projeto de lei e as emendas que eu acredito que você tenha recebido, para poder ver em que momento que se encaixa essa demanda e que pode de fato melhorar e contribuir aí para o desenvolvimento, para a utilização do solo, para a ocupação do solo, que vai ter ainda um prazo, né? Vai ter um tempo ainda para se discutir, não fecha agora. E entendendo também que é um processo permanente, que pode acontecer coisas no futuro que exigem que isso seja revisto, né? A preocupação e a intenção de se ter a participação social é justamente por isso, para poder ouvir e buscar fazer aquilo que atenda ao coletivo e que melhore a qualidade de vida de todos. Bom, então, volta para você essa discussão e ficamos aqui aguardando, né, ansiosos, mas eu já te expresso como técnico a minha opinião, porque nós fizemos aqui uma capacitação aqui no último sábado, o dia inteiro, né? Ficamos aqui discutindo questões importantes da cidade e eu ouvi essa preocupação dos vereadores aqui, da questão do turismo, do desenvolvimento econômico, dessa potencialidade, né? De que forma os instrumentos do Estatuto da Cidade podem potencializar essa questão e de que forma a gente tem que trabalhar para evitar com que ela prejudique, né? Então, eu na minha percepção, na minha análise, né, com base no que eu ouvi, eu percebi essa preocupação, né, dos vereadores com esse espaço, né? O centro da cidade é sempre um espaço que tende a se deteriorar e é um espaço importante, né? Eu trouxe aqui um material, acredito que vai estar à disposição de todos, quem quiser consultar. Eu encaminhei ao senhor presidente da Câmara um material sobre requalificação de centros urbanos, um material recém-publicado pelo Ministério das Cidades. Está aí à disposição, né, para consulta, com certeza, que vocês podem também ter acesso. Esse também está disponível na internet, pode ajudá-los aí nessa discussão no final de semana, né, para trazer uma contribuição na segunda-feira. Bom? Muito obrigado. A segunda pessoa a fazer uso da palavra, o senhor Luiz Fernando da Silva Maruco. Boa noite a todos os vereadores, senhor vice-prefeito. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar pela maneira que eu agi na segunda-feira. Eu fui muito incisivo e não separei o homem do legislador. Eu conheço todos os senhores, sei que são pessoas íntegras, de grande moral, grandes profissionais. Então, eu peço desculpa pela minha atitude, mas não retiro o que disse. Só a maneira com que fiz. Eu entendo, como o doutor Geraldino explicou, as cidades cresceram desordenadas. E não há como prever nenhum futuro decente se não resolvermos o presente. Não há condições. A cidade cresceu desordenada, com a autorização do executivo e a conivência do legislativo. Ela cresceu. Ninguém pediu. Então temos problemas seríssimos. As pessoas aqui no posto de saúde de pendurado nas escadas, crianças, mulheres grávidas, idosos juntos. Entendeu? A gente se faz exame de Papa Nicolau e de prevenção de homens junto. E que ter isso? Então, se nós precisamos de praças, disso, desenvolvimento, precisamos,
mas sem consertar o presente, gente. Eu não posso prever como é que meu filho vai ser lá se eu não me organizar. Como é que meu filho vai ser alguém se eu sou desorganizado? Como é que essa cidade vai ser alguma coisa se ela está desorganizada? Não tem água, não tem tratamento de esgoto. Gente, eu fiquei indignado porque há vereadores aqui com 4 mandatos, 3 mandatos, e não cabe a nós sugestões que eu trouxe na área de saúde, na área de educação, alimentação, perturbação da paz e ocupação urbana. Sugestão, porque o projeto de lei é uma obrigação do executivo, mas quem faz leis é o legislativo. Esse é o arroz e feijão. Eu pensei que cada um dos senhores já tinha de mão 20 emendas para apresentar, porque estão aqui há 16 anos. Que das emendas? E esta foi a minha indignação, que o povo traz sugestão, e eu as trouxe. Sugestão do presente, porque o plano é muito complexo. Nós não temos capacidade para isso. Nem o engenheiro, nem o arquiteto que não seja capacitado, como o doutor Geraldinho, que com muita clareza nos explicou isso. Foi uma benção ele ter vindo aqui. Então se apoiem nisso. Não existe futuro se o prefeito é uma baderna. Todos nós andamos nas ruas de Bitinga. Não tem carga d'água. Conserta hoje o buraco, tem um calote amanhã e outro buraco no dia seguinte. Como é que eu vou planejar uma outra avenida? Como? Se não há um conserto de um buraco. Para mim tomar banho agora, tem que economizar água. Para a caixa d'água dá, senão eu só tomo banho 11 horas da noite. Mas eu tinha água. A criança, 12 loteamentos depois de mim. E aqui, a 50, 100 metros do centro da cidade, tem loteamento totalmente vazio. Quer ver a progressão do IPTU? Dobre o IPTU deles, triplique, para ver se não aparece casa do dia para o seguinte: todo mundo constrói. Aí não vai precisar do bairro instalar 10 quilômetros. Mas houve conivência desta casa. E Bitinga tem uma população aproximada entre 50 e 55 mil habitantes. Uma arrecadação equivalente a uma cidade de 120 mil habitantes. E Bitinga não necessita de verbas do Estado, nem do governo federal. E por que é que nós temos aquela situação no posto de saúde? Pessoas despenduradas. Um velho doente com uma criança ao mesmo tempo. Então eu espero que antes que o projeto seja votado, seja entregue a todos nós que nos capacitamos uma cópia do que for ser votado. Porque, como bem disse o doutor Geraldinho, no dia seguinte nós podemos entrar no Ministério Público Estadual ou Federal contestando. Porque no projeto do senhor prefeito executivo não diz onde, como e quando. Se não teve capacidade, todas as outras legislações, de corrigir, quem vai garantir que lá na frente vão corrigir se não tem? Onde, como, eu vou resolver o problema que já existe. Ele existe, ele é pertinente. Eu, quando conversei com alguns vereadores e autoridades sobre água, fogem de mim, como se fosse um assunto proibido. Vai conversar com o prefeito? Vai falar com você quem? Não, em Bitinga tem água. Entendeu? Por isso que eu me indignei. Por isso que eu fiquei transtornado. Porque eu ainda não vi os projetos de lei dos legisladores. Pode ser que ainda tenha, eu ainda vou ver. Torça a Deus que tenha pelo tempo de casa 20 cada um. No mínimo. 20 anos, um projeto por ano. 16 anos de casa, um projeto por ano. 8 anos de casa, um projeto por ano. Tem? Porque se não tiver, no dia seguinte à aprovação, eu levo uma porcaria
federal. É um absurdo. Não temos condições mínimas de viver. Sem contar a merenda. Meu menino estuda numa escola, que agora é período integral, a merenda ficou por conta do município. Eu tenho que buscar ele na hora do almoço e depois levar. Porque a merenda nós não comemos. Lá nesses bairros que falta água, tem escolas, postos de saúde, comércio. Por isso que naquele primeiro dia eu falei, seu Geraldinho, como viver sem água? Tem uma caixa d'água, tem que ter outra, tem que ter outra, tem que ter outra. Sendo que é uma obrigação do executivo. Mas vocês têm os poderes de vetar. Nada é aprovado enquanto não tiver água. Nada é aprovado enquanto não construir um novo posto de saúde. Porque dinheiro tem. Se em 8 meses construir uma bela casa como essa, num montante aproximado de R$1 milhão, há dinheiro para se construir um posto de saúde decente. Dinheiro tem. Porque se não há condições de fornecer água, esgoto, saúde, para que uma nova casa? Respeito todos os senhores como homens, mas como legisladores são claros. Mas isso refletirá também na próxima eleição. Podem apostar. Eu estarei atento. Deixarei na secretaria o que eu penso da Câmara e sugestões para água, esgoto, saúde, educação, pavimento, sugestão. Os senhores já tinham que ter essas emendas. Já tinham que ter. Espero que as tenham bem guardadas e entregue. E também espero que antes da votação final, todos nós tenhamos uma cópia. Vamos ter? Então eu espero que esteja onde, como, quando e com que verba. Porque senão, se até hoje não conseguiram fazer o essencial, e daqui 10 anos? Obrigado a todos. Desculpe pelo primeiro dia, eu me exaltei, conheço a todos, nunca perdi um voto nessa casa, nem a mim, nem a minha família, apoio. Ponho no carro, saio, participo, tanto para o prefeito, o meu está aí, meu carro estava pintado com o nome dele, do prefeito, e de um vereador dessa casa, nunca perdi um voto. Nunca perdi um voto, graças a Deus. Mas cobro por não ter perdido um voto. Espero que vocês pensem bem nisso, caprichem no resolver hoje. Sem hoje, não tem amanhã. Se não tiver salário, não paga as contas. Sem hoje, gente. Então, talvez eu seja chato demais. É que eu ainda não vi nada ainda de hoje. Como é que nós... Então eu estou sendo chato, porque eu ainda não vi hoje. Os senhores ainda não apresentaram nada. E nós temos que ouvir dos senhores. Olha, eu como vereador há 20 anos nessa casa, proponho uma emenda assim, assim, assim na saúde. Proponho construir um posto de saúde, dividindo crianças, idosos, não sei o que. Está aqui. Alguém pode copiar e fazer. Comprar aparelho, todo mundo tem que entrar numa Kombi 6 horas da manhã para Ribeirão Preto e faz a obra. Compre um aparelho, capacite as pessoas. Simples. Se alguém aqui quebrar um braço e for no posto de saúde, vai ser muito bem atendido, vão tirar o raio-x e vão falar assim, olha, injeção operar, você tem que ir no médico particular. Oftalmologista é 100 dias. Consulta só se marca um dia da semana, ou seja, você tem que marcar o dia que você vai ficar doente. A consulta é só um dia. E vamos pensar daqui a 10 anos? Não, é isso mesmo, é só um dia, só segunda-feira que marca a consulta. Se você estiver doente, você tem que correr no pronto-socorro ou no particular. No posto de saúde, só se for emergência de criança. Mas consultas é só segunda-feira, 5 horas da manhã, aquela escada está de pendurada de gente. 3 horas da manhã. Olha lá, é o pessoal da associação que sente isso na pele. E eu não consigo tomar banho. Sem contar a perturbação da paz, que também está aqui, e ruído, né? Que são alguns comércios e vários templos religiosos que tentaram vir aqui, mas viram que é uma coisa
para a cidade, não particular. Então eu espero que vocês pensem nisso. Se eu desrespeitei alguém, 1000 desculpas. Conheço a todos pessoas íntegras e honestas, mas vamos ser legisladores. Boa noite. Senhor Luiz Fernando, muito obrigado pelas suas colocações, suas contribuições. Eu queria fazer algumas observações acerca da sua fala, e depois consulto o presidente se ele quer se manifestar, tendo em vista que o senhor pediu desculpas aqui de público de sua manifestação. Eu primeiro parabenizo pela sua atuação, porque é importantíssimo, de fato você está cumprindo tudo aquilo que está previsto na Constituição Federal, da possibilidade e da importância da participação da sociedade. Espero que essa sua atuação continue aí ativa no futuro conselho, nas ações que a cidade vai estar desenvolvendo no futuro. Estar atento às ações do Legislativo, do Executivo, são sempre muito importantes, né? Queria só fazer algumas colocações na sua manifestação. Sim, esgoto não é uma coisa que aparece depois de aprovada uma lei no Executivo. Assim como também, quando se aprova uma diretriz na Conferência Nacional das Cidades sobre a necessidade, a importância e a necessidade básica de todos terem água, né, também não faz que saia água na torneira logo no dia seguinte, né? Então são ações que se toma no Legislativo, também no âmbito do Conselho, que precisam de algumas ações. Às vezes essas ações são físicas, são obras que fazem com que isso aconteça. A preocupação que nós temos nesse momento da discussão do plano diretor, a curto, médio e longo prazo, é que a cidade seja pensada e o seu ordenamento territorial atenda a essa possibilidade dos limites da infraestrutura. O que isso quer dizer? Tentar trocar esse miúdos. Vamos imaginar que a cidade, para que a cidade que todos tenham água, que saia água na casa de todos, tem que ter uma rede, uma tubulação que está enterrada, que faça essa água sair do poço, porque nós captamos água no subsolo, né? E leve essa água tratadinha até na casa de todo mundo. Isso tem que ter condições técnicas. Segundo, cada vez que a cidade se expande mais, tem que construir mais rede. Quanto mais gente tiver, mais água tem que ser produzida, né? Porque a água também é uma coisa que precisa ser produzida, né? Cada um faz um consumo, tem um consumo de água, cada um de nós aqui, né? Independente de quem toma mais ou menos banho, tá? A média é de 200 litros de água por dia. E muita gente usa essa água, que é uma água cara, difícil de ser produzida, né? Que é um item que também acaba, para lavar a calçada. Então a gente tem que ter essas limitações também. Então quando se pensa o plano diretor, é importante pensar onde a cidade vai crescer, se há rede até lá, e se não há rede, essa rede deve ser construída. Aí é que entra as prioridades, o que precisa aparecer primeiro, né? O senhor falou também de planejar outra avenida, né? Como é que nós vamos planejar uma outra avenida se a gente não tapa o buraco dessa que já está aberta aí? Então, primeiro que o planejamento do sistema viário da cidade, ele requer também um pensamento de quais são as diretrizes de crescimento territorial. Para onde a cidade vai crescer no futuro, que não vai impactar nas questões de habitação, de transporte, de saneamento ambiental, que não vai causar enchente no futuro. Porque quando a gente constrói um loteamento novo, quando autoriza a construção de um loteamento novo, né, isso a prefeitura faz com base na legislação, tá? Ela, para onde é que pode, onde é que é a expansão urbana, para que lado que pode ter um novo loteamento, ela tem que considerar se há possibilidades e capacidades técnicas de atender a esse desenvolvimento territorial. O ideal, e é isso que nós estamos pensando nesse momento, é restringir a ocupação, porque a grande maioria das nossas cidades, elas têm muita área vazia, que pode ser ocupada. E da área que já está ocupada, pode ser ainda mais ocupada, para poder otimizar
os equipamentos urbanos, as escolas, postos de saúde, creches, né? Todos os equipamentos que a cidade tem, e a utilização de rede. Para isso a gente precisa saber até onde a rede suporta, né? Então o plano diretor, ele tem no Estatuto da Cidade uma arma para poder utilizar os instrumentos. Alguns o senhor já até citou, né? É o imposto progressivo. Até onde a gente pode aumentar o imposto de determinada área para fazer com que ela seja ocupada. Então, que instrumentos temos no Estatuto da Cidade para fazer com que as áreas vazias, ociosas e que tem água chegando lá hoje, possam ser ocupadas, para a gente evitar a necessidade de construção de mais rede, de gasto do dinheiro das senhoras e dos senhores, tendo em vista que o senhor afirmou aí que o município possui receita, não deixa o governador ouvir isso, hein? Não deixa o governador ouvir um negócio desse, que amanhã, né? Amanhã, a hora que precisar de alguma coisinha, vai falar, mas vocês já tinham tudo, né? Outro dia eu ouvi a secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, lá em Ribeirão Preto, dizer para o prefeito assim: Ribeirão Preto não precisa de dinheiro, né? A cidade é rica, já tem tudo, não precisa de dinheiro do governo federal para resolver seus problemas. Então, essas coisas a gente precisa, né, estar atento e tomar cuidado. Com relação às emendas, que são os seus anseios de receber aí dos senhores vereadores um grande número de emendas, né? Eu fiz aqui pessoalmente a capacitação com eles no sábado e eu recomendei a todos que estavam ávidos e ansiosos por encaminhar as suas emendas, que aguardassem a conclusão desse processo de discussão com a comunidade, esse processo democrático de ouvir o senhor vir aqui falar o que pensa, inclusive, né? Para que eles possam elaborar as suas emendas. Algumas emendas têm uma necessidade de um ajuste técnico, então eles terão um parecer que estou elaborando, estará nas mãos do presidente na próxima segunda-feira, para que todos possam ter também uma análise, um parecer técnico sobre o projeto de lei para subsidiar as suas emendas. Então, com certeza, você verá emendas em breve feitas pelos senhores vereadores, não sei se nessa proporção de um para cada ano, talvez mais, talvez menos, né? Mas mais importante do que isso, no meu entendimento profissional, não é o número de emendas, mas sim a qualidade e a contribuição que ela vai trazer para a construção desse projeto de lei. Eu me coloco, senhor Luiz Fernando, à disposição para discutir um pouco mais com o senhor no final dessa audiência sobre a questão da água, do esgoto e de que forma essas redes de infraestrutura possam estar mais adequadas aí nesse debate. Como ainda tem pessoas inscritas para falar, eu vou passar a palavra para o senhor presidente, que em função do seu pedido de desculpas pode querer se manifestar. Eu quero só deixar registrado, senhor Luiz, que o senhor não ofendeu em absoluto ninguém. Eu acho que o senhor expressou o seu sentimento de preocupação, né, com tudo que vem acontecendo. E o momento não é um momento, né, nós estamos numa audiência pública, não vamos desviar o foco do assunto. Eu só quero deixar registrado que o trabalho da Câmara vem sendo um trabalho excelente, isso eu posso dizer com toda certeza. Eu faço parte de um dos vereadores que estou no meu quarto mandato e posso assegurar com toda certeza, o trabalho que a Câmara vem realizando é um trabalho muito sério, todos os senhores vereadores, mas é um trabalho que tem que ser acompanhado nas sessões legislativas ordinárias, que é onde são debatidos os projetos, são debatidas as indicações, pedido de providência, os pedidos de informações, e para a gente poder diferenciar o que é projeto, o que é indicação, o que é pedido de providência, o que é um pedido de informação, o que é uma emenda, o que é uma subemenda, enfim. A Câmara ela tem um processo legislativo que os vereadores trabalham em cima dele. Nós temos um regimento e nós temos uma lei orgânica, na qual nós seguimos ela. E a maioria daquilo que o senhor falou, com toda a razão, eu não tiro a razão do senhor nem um minuto, é a preocupação de todos os senhores vereadores. Só que, na maioria, não cabe projeto de lei, né? São trabalho que o vereador faz a nível de saúde, a nível de educação, a nível de cultura, a nível social, a nível de habitação, o problema que a água causa em Bitinga. Sim, a Câmara briga constantemente com o problema de água. Na última sessão,
Nós reclamamos aqui do que está havendo falta de água em vários bairros da cidade, inclusive cito um, que foi a mim que reclamaram, que é o Paineiras. Vieram reclamar para mim que está faltando água e vou apresentar na próxima terça-feira um abaixo-assinado dos moradores do Paineiras, já até antecipo, que realmente está faltando água lá. Agora, o que nós podemos fazer? Um projeto para fazer água? Não. A Câmara não cabe a ela esse projeto. Como não cabe a ela fazer um projeto para aumentar a saúde, aonde mexe com valores, isso cabe ao prefeito. E qual é o trabalho nosso? É cobrar do executivo toda essa preocupação que o senhor tem, como o senhor tem, todos aqui tem, e todos os vereadores. Eu sempre falo, e sempre disse aqui nessa casa, que a melhor coisa que o vereador faz é quando ele vai naquela tribuna e cobra, não se trata de oposição, não se trata de situação, ele está ali para fazer um trabalho representando a população. Então, os vereadores fazem esse trabalho constantemente. A nossa pasta de matéria está toda terça-feira disponibilizada aqui, em todos os sentidos. E aqui não é um momento, digo, esse é uma sessão à parte, é uma audiência pública para tratar do plano diretor, na qual tudo isso está envolvendo. Mas na sessão legislativa ordinária é o momento mais correto de ver o trabalho dos vereadores e as competências que o vereador tem, o que compete a ele e o que não compete, o que é da alçada dele e o que não é. Então, a gente precisa ver muito bem o nosso regimento, o que pode, o que não pode, e diferenciar os projetos, as indicações, de providência, enfim, o que o vereador pode fazer e o que não pode. Mas aquilo que ele não pode fazer, que não é legal, nós cobramos aqui do prefeito que faça. E isso é constantemente, e para quem acompanha o nosso programa na rádio toda sexta-feira, inclusive hoje o espírito do senhor Capriota falou, puxa vida, o programa seus hoje foi grande. Eu falei, foi porque a sessão foi bastante extensa e teve muita matéria. Então é isso aí que eu quero deixar registrado para todos que estão aqui. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas para a gente fazer um projeto, ele tem um processo muito grande. E inicia-se na competência. Se é competência minha ou se é competência do prefeito. E daí para frente ele segue a sua tramitação normal. Mas eu fico feliz, é isso que a gente precisa. Não só nas audiências, mas sim nas nossas sessões legislativas ordinárias, que é um momento de ouvir tudo que os vereadores estão fazendo, passar, cobrar, e realmente a preocupação que o senhor tem com água e Bitinga é muito grande, eu sei que o senhor já me falou isso, e realmente Bitinga está precisando de alguns ajustes, principalmente no setor de água. Mas eu agradeço de coração e espero que o senhor continue participando não só das audiências, mas das sessões também ordinárias da Câmara. Muito obrigado. A audiência pública prossegue com a explanação do senhor Júlio César Bezerra Rizzi, representando a loja maçônica Estrela de Bitinga. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente. Antes de mais nada, eu queria fazer uma reivindicação, porque vai ser um instrumento fundamental para o nosso plano diretor, que é uma tribuna, igual tem ali, para que os cidadãos possam falar. Como disse o doutor Geraldinho, antes de começar a fala, deixa eu me levantar e ficar na tribuna, que eu vou falar mais à vontade. Então, fica aqui minha reivindicação. Lógico que não foi o diretor, mas... Bom, hoje eu trouxe uma cola boa, então vai ser mais fácil eu falar. Bom, a razão do meu espaço que eu vou ocupar quero ser bastante breve, e é com relação às emendas que eu estou propondo, uma das quais junto com o Dr. José Luiz Martins Aranas, e são 4, 2 delas tratam da regularização de áreas, e duas tratam do conselho da cidade. Bom, relativamente às propostas de emenda de regularização dessas áreas irregulares que existem em Bitinga, eu quero lembrar aos senhores vereadores que ela se conforma com a nossa Constituição Federal. Basta a leitura dos artigos, eu não vou ler aqui porque eu malhei muito tempo, mas basta a leitura dos artigos 182, o inciso 6º do artigo 23 e os incisos 1º e 8º do artigo 30.
tratam esses artigos, respectivamente, do que deve ser colocado no plano diretor, da função social da propriedade, do meio ambiente e da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. E, lógico, no plano diretor. Não deixar para depois. Encontra ainda respaldo, essa emenda proposta, também na legislação infraconstitucional. Lei 6766 de 79, que confere ao Poder Municipal a possibilidade de regularizar áreas consolidadas. A Lei 4.771 de 65, que é o nosso Código Florestal, que não prevê distância mínima em áreas marginais quando trata de lagos artificiais, como já disse aqui o colega cidadão do Dirceu, na última audiência. E a lei, lógico, é a que mais fala, aliás, a lei não fala, a lei prevê, é a que mais prevê a situação que eu estou colocando como emenda da regularização de áreas, que é o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257 de 2001, onde em vários dos seus artigos a gente encontra a real e efetiva possibilidade de enfrentar essa situação e não deixar para depois. E também nós não devemos esquecer, como muito aqui o Dr. Geraldinho falou, que essas áreas, que é contexto urbano, nós não temos que pensar só na cidade, temos que pensar no município, área rural e área municipal. E essas áreas, apesar de estarem distantes da cidade de Ibitinga, elas estão dentro do contexto urbano. E como tal, elas devem ser olhadas por vocês, vereadores. E, lógico, o apoio da população, que deve ser ferrenha, né, nessa participação. E digo mais, o próprio Judiciário Paulista, em uma decisão que foi dada num processo número 2588 de 2000, que teve força normativa através da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, ela sinalizou positivamente em verem regularizadas todas essas áreas. Quais? Áreas essas similares, em situação similar com as de Ibitinga. Desde que, com um requisito básico, desde que tivessem sido consolidadas até o dia 8 de junho de 2001. 8 de junho de 2001. Por isso eu faço questão nas emendas que eu vou ler, que são pequenas, dessa data aqui. Estamos nós, então, respaldados contra essas emendas pela Constituição, pela Lei Infraconstitucional e pelo Judiciário, através dessa decisão que eu falei aqui para os senhores. O Poder Público Municipal, aqui eu digo Legislativo e Executivo, ele pode e deve se mover para a regularização dessas áreas. O Legislativo, através da confecção de leis, obviamente. E o Executivo como ator principal dessa empreitada. Não foi à toa, aliás, que o Ministério Público aqui de Ibitinga colocou a Prefeitura de Ibitinga no polo passivo dessa ação civil pública que corre, que todos sabem. Tendo como um dos pedidos feito pelo promotor, o quê? A regularização dessas áreas. Bom, além desses argumentos legais que eu apresentei, nós ainda não podemos esquecer dos benefícios que essa regularização trará. Por exemplo, a valorização da nossa condição de instância turística, podendo fomentar o turismo ecológico, que até hoje pouco se faz. A geração de emprego e renda. E principalmente o restabelecimento da moralidade administrativa. Eu me refiro aqui à moralidade administrativa, pois uma gama considerável de tributos por omissão, e por conta dessas áreas irregulares, elas estão deixando de ser arrecadadas. Hoje, por incrível que pareça, se arrecada nessas áreas, que elas compreendem aí aproximadamente 30 imóveis rurais, em todas elas se arrecada R$150 por ano. Por quê? Porque uma gleba, por exemplo, o vereador Vilcílio sabe, uma gleba pequena de 5 alqueires não recolhe mais que R$10, quando recolhe, quando isenta não é. Então é isso só que recolhe. Isso em todas as áreas envolvidas, como eu falei, que por alto, conforme já afirmou aqui o Dr. Dirceu, elas estão por volta de 1.000 unidades ou 1.000 ranchos. Muita gente tem medo de falar ranchos, né? Mas são áreas de lazer, ranchos. Bom, e eu fui até a prefeitura, liguei para a Mara, que trabalha na prefeitura, no setor de cadastros, e fiz uma indagação hipotética para ela sobre, falando de uma área tal, área de construção tal, quanto que geraria de tributo, só IPTU, que é imposto, não tributo. Daria R$616,33 cada unidade. Isso
considerando um valor bastante baixo. Lógico que tem áreas que valem muito mais e por isso eles recolheriam mais. Vamos tomar por baixo esse valor. E ainda nós temos as outras taxas, alvará de construção, a BITS, por exemplo, que também custa e gera renda para o município. E também, e não menos, o ITBI, o Popular CISA. Quando as transações são feitas nesses ranjos, a margem de que se recolha qualquer desses tributos. E esses tributos, apesar de ocorrer a chamada hipótese de incidência, os fatos ocorrem, eles são gerados, mas não chegam onde deveriam chegar, mesmo nos cofres do município. Todo esse dinheiro poderia ser revertido, até vamos entrar aqui numa área filosófica ou uma questão até doutrinária, pegados dos ricos e dados para os pobres, né? Porque a capacidade desse pessoal que tem esse rancho tem de pagar esse imposto, e que não é muito também, mas que no conjunto vai representar muito. E eu fiz uma conta, senhores, e cheguei à incrível cifra de 1 milhão e 500 mil reais que deixa de ser recolhido por conta dessas irregularidades. Eu acho que muito dinheiro, muito disso aí poderia ser revertido para a camada menos favorecida de Bitinga, graças a Deus, não é muito, como eu falei no domingo aqui para o doutor Geraldinho, mas nós temos um problema, vocês bem sabem disso, e que o dinheiro arrecadado é bem-vindo e está deixando de ser arrecadado há décadas. Eu falei 2001, mas tem áreas aqui em Bitinga que há mais de 40 anos, acho que todo mundo pode concordar comigo, há mais de 40 anos elas existem. Há mais de 40 anos, portanto, está deixando de ser arrecadar esse imposto. Isso é grave, daí eu ter falado da questão da moralidade, do restabelecimento da moralidade administrativa. Bom, os poderes municipais, executivo e legislativo, não podem e não devem continuar coniventes com essa situação. Nem vocês, do legislativo, e nem menos o executivo. Só que tem que existir um instrumento para que isso se inicie. Tem que ter um pontapé inicial. Eu acho que agora, aproveitando esse debate, essa participação popular que está tendo aqui, enfim, todo o empenho de vocês também, que é cumprimento, é a hora. A regularização dessas áreas, enfim, além de ser obrigatória e necessária por parte do poder público municipal, como eu falei, só vai trazer benefícios, os quais serão em prol de toda a comunidade bitinguense, em prol de todo cidadão. E o plano diretor é dirigido a quem? No frigir dos olhos, ao cidadão. Também, para confirmar tudo quanto eu estou dizendo aqui, nós devemos conferir aquele guia que foi distribuído para nós no domingo pelo Dr. Geraldinho, aliás, pelo Ministério das Cidades, que fornece, ele que confecciona, né, esses guias. Na verdade, não foi o senhor? Na verdade, esse guia ele foi produzido pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Foram publicados 10 mil exemplares da primeira edição, é o CONFEA, que é o conselho que reúne os CREAs. Mas é um braço do Ministério das Cidades. Não, é uma autarquia federal. O Ministério das Cidades organizou os textos, mas se você verificar, quem pagou por isso foi o Conselho Federal, os CREAs. Aqui no começo aqui fala o Ministério, mas tudo bem, mas é uma base que nós estamos usando, que vocês estão usando para confeccionar. E que está disponível na internet para todos, quem não conseguiu. Então, se nós examinarmos esse guia, vai confirmar muito do que eu falei para vocês. Está até dito a página, as páginas 19, 31 e 66. Eu não vou ler aqui, mas fala categoricamente, inclusive na questão desses lotes de ricos ou lotes, sabe, mais ou menos assim o termo que usa. Nessa página 19 ela fala do Conselho das Cidades, que também da pertinência dessas emendas, aliás, tudo que eu estou falando aqui é para justificar a pertinência do que eu estou apresentando. Tá? Conselho da Cidade, que eu me referi agora há pouco, aliás, que é um instrumento fundamental, junto com a banca, que vão colocar aqui depois, porque o povo vai se utilizar muito, eu espero, inclusive eu, né, desse lugar aqui para falar, e por isso deve ser mais bem cuidado, mais bem olhado pelos senhores no plano diretor. Depois eu vou ler curtinha, eu vou ler para os senhores para poupar até o vereador e secretário, e vou fazer a leitura aqui das minhas emendas. Nós não devemos deixar esses assuntos para depois, através de uma lei complementar que não existe, como o presidente Silveira disse, né? Não existe, né? Lei complementar no espectro da legislativa municipal, né? A lei orgânica não prevê a lei complementar. Mas uma lei que complementasse, vamos dizer assim, o plano diretor público. Não vamos deixar para que se complemente isso mais tarde. Vamos fazer o que a gente puder agora.
Tá? Aqui disse, acho que se eu não me engano, o colega cidadão Zé Geraldo, ele falou, para não ficar numa bela carta de intenções. O Conselho vai ser fundamental para que isso efetivamente não fique, e lógico, vai depender também dos senhores vereadores. Ou nós vamos esperar aqui inertes até que caia do céu alguma solução? Não. Eu me recordo que aquela música que todo mundo conhece, quem sabe faz a hora e não espera acontecer, e a hora é agora. Bom, antes de eu ler aqui a emenda, que é rapidíssima, eu quero só lembrar, cumprimentar, aliás, o excelente trabalho que a Câmara está desempenhando em promover essas audiências, que fomentou, foi a minha primeira vinda aqui na Câmara Municipal. Eu até fiquei muito nervoso na primeira aqui, né? Mas os 3 minutos foram culpados do meu nervosismo, porque eu tinha trazido a cola errada, eu não trouxe a cola certa. Bom, além de cumprimentar, eu quero remeter os senhores ao parágrafo 4º, inciso 1º do artigo 40 do Estatuto das Cidades, que prevê o seguinte: no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Então, pela simples leitura, foi dito aqui na última audiência que a Câmara estava fazendo isso como uma mera faculdade, que isso não era obrigatório, quem tinha obrigação só era o Executivo. Eu entendo que não. Basta essa leitura desse artigo. A Câmara também, e está fazendo bem feito, estou cumprimentando por isso, está redondinho, está bacana, está legal, mas ela também tem a obrigação, pelo que se desume aqui da simples leitura desse artigo do Estatuto da Cidade. Bom, e as emendas são as seguintes. Primeiro, quero solicitar que a proposta 12A, apresentada pelo Dr. José Luiz Maitner Aranas e assim denominada por ele 12A, seja deslocada para as disposições finais. Mantém o mesmo texto que ele apresentou, mas que se desloque ela para as disposições finais transitórias. Segundo, uma proposta de emenda aditiva. No artigo 54, no final, ao invés de um ponto, colocar uma vírgula. Ressalvadas aquelas áreas consolidadas até o dia 8 de junho de 2001, que é aquela decisão da Corregedoria que dá respaldo a que o plano diretor insira a resolução desse problema. Terceiro, proposta de emenda aditiva. No artigo 17, no inciso 4º, no final, ao invés de pôr um ponto e vírgula, pôr uma vírgula, excetuadas as áreas já ocupadas e, portanto, consolidadas até o dia 8 de junho de 2001. Depois eu vou entregar para vocês o que eu estou lendo. E a quarta proposta, que se refere ao Conselho das Cidades, que pode ser melhorado e que vem de encontro ao que o colega cidadão Anderson apresentou também, que pode ser mesclada, ou talvez, não sei. Mas é o seguinte: substituir o parágrafo único do artigo 50 por parágrafo 1º e manter o que está lá, o que hoje é parágrafo 1, transforma em parágrafo 1º. Aí vem acrescentar o parágrafo 2º. Para se cumprir o disposto no capítulo 4º do Estatuto das Cidades, o Conselho da Cidade investe-se na qualidade de legal representante da gestão democrática da cidade, onde as suas deliberações deverão necessariamente ser previamente apreciadas em todas as leis ou instrumentos com força legal, decreto municipal, por exemplo, confeccionados pelos poderes legislativo e executivo, em duas hipóteses, ou nas seguintes hipóteses: A, quando tratar de assuntos relativos ao plano diretor municipal; B, quando versar sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Parágrafo 3º. O Poder Executivo fica autorizado a editar norma regulamentadora deste artigo no que toca à constituição e funcionamento do Conselho da Cidade. Parágrafo 4º. A manifestação do Conselho da Cidade não dispensa os preceitos estabelecidos nos artigos 43 e 44 do Estatuto da Cidade. Lei 10.257 de 10 de 2001. E essa proposta, ela fundamenta-se na obrigatoriedade que o Estatuto da Cidade faz em relação a uma gestão efetivamente participativa. O Conselho da Cidade pode e deve ser o instrumento da população para efetivar essa obrigação imposta pelo Estatuto da Cidade. E é só. Eu entrego depois na secretaria, eu posso entregar agora. Depois. Obrigado.
Senhor Júlio César, obrigado mais uma vez pelas suas contribuições bastante qualificadas no encaminhamento de uma proposição. Eu entendo que é nesse sentido mesmo de buscar chamar atenção, destacar questões que são importantes, que com certeza o Legislativo vai estar atento aí no seu processo de discussão. Eu queria somente fazer aqui uma sugestão na sua fala, para contribuir um pouco para essa sua preocupação das emendas, talvez contribua, né, para a questão da tua preocupação expressa junto com o colega, a questão da regularização fundiária, que, quando você citou, tem uma lei federal de 1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e de outras providências, que é a Lei 6766. A Lei 6766 hoje ela se encontra no amplo processo de discussão da Câmara Federal. Isso, a 3057, que é o projeto de lei que hoje se encontra na comissão, passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano por uma discussão, ela é objeto de um grande acordo nas lideranças do governo. E tende a ser aprovada com alguns conceitos do que está proposto no PL 3057. Talvez possa ser aí um objeto da sua reflexão sobre esses pontos que estão lá e contribuir para a sua análise e depois também contribuição para o Plano Diretor Municipal de Bitinga. Então, essa lei ela vai vir a ser aprovada, acredito, no futuro breve, e ela está sendo conhecida no debate hoje como Lei de Responsabilidade Territorial, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal recentemente aprovada e atualmente em implantação no país, em uso. Essa lei, a revisão da 6766, está sendo conhecida como Lei de Responsabilidade Territorial, e ela tem praticamente metade da lei tratando das questões da regularização fundiária nos municípios. Então, ela é muito importante para essa discussão. E eu queria ressaltar que na nossa capacitação, na nossa discussão aqui com os senhores vereadores no final de semana, nós tiramos uma boa parte do tempo para poder expressar alguns dos conceitos que estão previstos nesse projeto de lei, porque dependendo de como ele estiver tratado no plano diretor ou nas leis de uso e ocupação do solo, de parcelamento do uso e ocupação do solo, poderá haver a necessidade de um ajuste. Então a gente já está alertando dos conceitos que virão inclusive a mudar a figura jurídica, particularmente a figura dos condomínios, da forma como está previsto lá no projeto de lei. Então ainda temos um período para se fazer essa discussão, esses ajustes e adequações. Eu acredito que nós não temos mais. Eu vou passar a palavra para o secretário, que está coordenando aqui a chamada. Encerrado os inscritos, eu passo a palavra ao presidente para que ele faça a sua manifestação final. As sugestões e emendas apresentadas por escrito ou verbal serão analisadas nas reuniões das comissões permanentes e se unificaram. Ao que se ressaltar aqui a palavra do presidente, do senhor Júlio, parabenizando a todos os vereadores que se uniram nessa empreita. Posso garantir para vocês que aqui não existe nenhum tipo de política no mau sentido, de alguém aparecer ou de querer voto com esse projeto, dada a sua importância, a sua relevância para os destinos da nossa cidade. As críticas, as sugestões servirão para a nossa reflexão, para a nossa análise, e elas são muito bem-vindas. Os puxões de orelha, como eu disse, quero ratificar as palavras do presidente dessa Casa de Leis, Wilson Pinheiro, e dizer para vocês, principalmente para o senhor Luiz, que não nos ofende em nada. É muito bom ouvir críticas, Com críticas nós crescemos, nós refletimos mais, crescemos como cidadãos, como pessoas. E posso assegurar que a minha intenção
me candidatar e estar aqui, como tenho certeza de todos os companheiros que convivem com ele. Eu costumo falar em todas as minhas falas e entrevistas que formamos aqui uma família em prol da cidade. E estava ávido, quando de eleito, de resolver todos os problemas da cidade. Mas quando nos deparamos aqui com todas as leis, como disse o Júlio, nós temos que observar todas elas, né? É difícil votar um projeto, por exemplo, me recordo agora do plano do magistério, em que havia uma emenda em que daria aumento para os professores, mas essa não não cabe ao vereador fazer esse tipo de emenda. É difícil votar contra essa emenda. Eu gostaria que os professores ganhassem muito bem, porque eles são a base da sociedade, a base da população, eles que instruem e orientam nossas crianças. Mas é difícil você conjugar o que você pode e o que você deve fazer, respeitando todas as leis. Então, o vereador, ele não tem a capacidade de resolver todos os problemas, ele não tem a capacidade de tampar o buraco. Então, cabe aqui deixar aos senhores tentar instruir um pouquinho qual é o trabalho do vereador, além de fazer projetos de leis, desde que não envolvam cifras, nós não podemos gerar despesas nem receitas para o município. Nós estaremos invadindo a competência do gestor do orçamento, que é o prefeito municipal, que é a prefeitura municipal. Além disso, nós fiscalizamos as atividades. Então, todas essas críticas, como ratifico mais uma vez o que o presidente falou, são ditas exaustivamente, e eu sou testemunha aqui por cada um dos vereadores. Todas as observações que o senhor Luiz fez são exaustivamente combatidas aqui nessa tribuna, e sempre pedindo providências ao prefeito, que é o que nos cabe fazer. Então, a função legislativa, desde que não envolva receitas nem despesa, a função fiscalizadora e, por fim, a função de assessoramento do executivo. Dizer para ele onde estão as falhas e tentar achar juntos soluções. Que o vice-prefeito, tenho certeza que todos os vereadores frequentam, e eu frequento bastante lá a prefeitura, apresentando sugestões, tentando mostrar onde estão as falhas. E como disse o Dr. Geraldini no seminário de domingo, qual a cidade que não tem problemas? Nós gostaríamos realmente de ter recursos para solucionar todos. E as prioridades de recursos, elas fazem parte da administração municipal. Nós tentamos, da melhor maneira, assessorar o prefeito, a prefeitura, e eu vejo o empenho de todos lá na solução desses problemas. E, como eu disse, gostaria que não tivéssemos problemas nenhum, mas isso não é possível. Quero dizer ainda que os pareceres das comissões, o projeto de lei que institui o plano diretor, recebendo votação em sessão legislativa ordinária em data a ser marcada pelo presidente da Câmara Municipal, vai ser divulgada em tempo e posteriormente. Lembro a todos ainda que acontecerá mais uma audiência pública em continuidade às discussões do plano diretor, que acontecerá no dia 11 de setembro, sexta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite. Próxima segunda-feira, dia 11, segunda próxima agora. Desde já estão todos mais uma vez convidados a participar, bem como da sessão que votará o projeto do plano diretor, e todos receberão cópias, estará à disposição de todos vocês. Não poderia deixar de agradecer ao Dr. Geraldini pela sua disposição, pela sua luta aqui conosco. Muito obrigado, doutor. Sem a sua participação, com certeza não conseguiríamos dar a devida atenção a esse projeto tão extenso e tão complexo, para tentarmos aperfeiçoá-lo e deixar o mais digno possível de nossos cidadãos. Quero agradecer a todos os senhores vereadores que, unidos, estão tentando dar o melhor de nós para nós chegarmos a um consenso. E com certeza, eu vejo crianças aqui na plateia,
Nós estamos aqui porque amamos a nossa cidade e queremos, como acredito que todos vocês, queremos deixar uma cidade boa para eles. Pensando ela daqui 5, daqui 10 anos. E com certeza não será um plano perfeito. Ele receberá ainda pequenos ajustes, mas o que couber, a Câmara Municipal, vou falar em nome de todos os vereadores, não tem final de semana, não tem à noite, estaremos sempre tentando fazer o melhor, emendando ou não, para que ele saia a contento e digno de todos vocês. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública. Com a graça de Deus, no horário. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, senhores vice-prefeitos, senhores vereadores, o presidente, o Dr. Geraldinho, senhores secretários, representantes de associações, do Ajota Sônico, muito obrigado por todos vocês. E nos ajudam muito nos trabalhos desse nosso plano diretor. Uma boa noite, um bom final de semana a todos.